Olá, orador! Seja bem-vindo a esse vídeo, onde vou fazer mais uma engenharia reversa. Eu vou provar por A mais B que o roteiro da aula passada funciona. Eu vou mostrar como que funciona uma engenharia reversa da oratória. Eu vou provar por A mais B como que foi construída essa pregação. Que com isso você pode modelar, você vai começar a perceber que falar em público é simples. É uma estrutura que tem abertura, introdução, corpo e uma forma de finalizar. E nisso tem alguns elementos chaves que vão potencializar cada vez mais a sua fala em público. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo, passo a passo, o que está acontecendo nessa pregação. Então, se você não assistiu o vídeo passado, veja esse vídeo primeiro e depois assista. Se você assistiu, ótimo, você vai perceber como tudo se encaixa, como é simples falar em público, como é simples montar uma pregação, como é simples montar uma apresentação. Esse é o Maicon Abud, ele é o meu pastor lá de Balneário Camboriú, da igreja Embaixada do Reino de Deus. E essa pregação, além de ser muito legal, onde vamos aprender gatilhos de oratória, ela é muito forte. Então vamos nos divertir aprendendo os gatilhos de oratória e também escutando a palavra, que é tremenda. Vamos lá. Começando hoje uma série, hoje os próximos 2 domingos eu estarei ministrando uma série que se chama Mente Forte. Pode dizer isso? Mente Forte. Nesse vídeo não apareceu a forma que ele fez a abertura, mas eu me lembro, eu estava lá nesse dia, como é que ele começou. Ele deu um bom dia, ele falou sobre o sentimento que ele estava naquele momento e começou a pregação. Perceba que ele já usou um gatilho de oratória, que é a repetição. Qual que é o benefício desse gatilho? Fazer as pessoas interagir, fazer as pessoas que talvez na sua pregação, na sua palestra, elas estão um pouco desconfiadas, talvez elas não estão 100% presentes ao momento. Então, com isso, ele já dá um comando, já dá uma ação, já fala para as pessoas repetir e aí começa a introdução da sua pregação. É isso que eu e você precisamos. Tempos bons ou tempos ruins, não importa. A nossa mente, ela tem que estar fortalecida. É muito interessante isso, porque a nossa mente, ela controla o nosso corpo. Existem coisas que nós criamos na nossa mente que não existem. Um gatilho que ele usou, que é sempre bem-vindo, é falar o porquê das coisas. O porquê, ele é uma palavra persuasiva, porque ele vai explicar, ele vai provar, ele vai explicar o que está acontecendo. Existe uma pesquisa que eu li num livro do Cialdini, das Armas da Persuasão, onde uma pessoa ela precisava tirar um xerox. Então ela chegava para as pessoas da fila e perguntava: posso passar na sua frente? Não, não pode. E depois ela mudou o método. Ela começou a falar: posso passar na sua frente? Porque eu preciso entrar na minha aula que vai começar a prova agora. Com isso, o resultado das pessoas deixarem essa pessoa ir na frente da fila aumentou em 80%. Então, o porquê é um gatilho persuasivo que você pode usar sempre em suas apresentações. Por exemplo, uma palavra chamada preocupação. O que é preocupação? Você fica pré-ocupado, ou seja, ocupado antes de ficar. Agora, o pastor Maicon, ele está dando significado das palavras. Se você assistiu o vídeo passado, sabe o que eu estou falando, e é um gatilho tremendo. É muito legal você ir buscar, você trazer o significado de alguma palavra para desmistificar essa palavra, para explicar qual que é a origem dela, para explicar o que ela é de fato. É passar o final de semana inteiro preocupado com o resultado de exame que você vai buscar na segunda. Passar o final de semana inteiro preocupado com algo que você tem que pagar na segunda-feira e não tem dinheiro. Passar um final de semana ansioso, preocupado com uma situação que não está resolvida.
E de repente você chega lá na segunda-feira, o resultado de exame é bom, o dinheiro aparece, você paga a conta, dá tudo certo. O que você fez no final de semana? Ficou pré-ocupado, se ocupou antes do tempo. Mas tudo isso criado na sua mente. É como se você... existem pessoas que têm medo de rato, barata, gato, cachorro, essas coisas. E de repente alguém diz, tem ali uma barata, tem ali um cachorro. Pronto, você não passa. Se precisar ir fazer algo sério, importante, você não vai. E você fica paralisado, o coração dispara, começa a suar. E você já começa a imaginar alguma coisa acontecendo. E na verdade não aconteceu nada, você nem sabe se está ali. Outro gatilho que você pode usar na sua apresentação é dar exemplos. A nossa mente, ela adora imagens. Ela adora conseguir visualizar, ela adora conseguir entrar numa história, imaginar a situação acontecendo, e você pode usar e abusar de exemplos práticos relacionados ao seu assunto. A nossa mente, ela tem a capacidade de criar situações que não existem e nos levar a sofrer ansiedade, preocupação, medo, temor, e a gente começa a viver um caos sem que ele exista. Então o que nós precisamos? Ter uma mente forte. É interessante que Salomão, no livro de Provérbios, ele escreve no capítulo 4, versículo 23, eu vou ler esse versículo em uma outra versão, eu tenho o hábito de ler em uma versão, mas vou ler em outra, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, tudo que você faz na sua vida procede do seu coração. Duas observações. A leitura do Pastor Michael, ela é incrível. Eu quero gravar um vídeo ensinando técnicas de leitura. Eu já tive muita dificuldade em leitura, principalmente quando era mais novo na faculdade, e tem um método para potencializar a sua leitura. O Pastor Michael, ele domina essa técnica, e aqui o gatilho que ele usou é desmistificando o versículo bíblico. Ele apontou o versículo bíblico e agora ele vai montar a sua pregação, vai explicar o porquê, o seu entendimento baseado naquele versículo que ele já apresentou. Entenda, quando a Bíblia escreve coração, principalmente Provérbios, não está falando do coração, órgão, ou coração, sentimento. Não, está falando de alma. Está falando das faculdades da alma, razão, intelecto, vontade, livre-arbítrio. Está falando sobre aquilo que você possui na sua alma. O seu poder de decisão, o seu intelecto, a sua razão, a sua vontade, seus sentimentos, as suas emoções. Então quando fala, está falando... Vereadora Castro, mas eu não quero usar essa oratória para pregação. Eu posso usar versículos bíblicos em minha palestra? Eu tenho total confiança que sim. É muito bacana. Tem vários oradores fantásticos como Paulo Vieira, Pablo Marçal. Tem nomes de pessoas que toda hora elas estão usando versículos bíblicos nas suas palestras. Não tem nada a ver com religião, e sim está citando o livro mais famoso do mundo, o livro onde acredito mais que 2.000 religiões usam. Então eu recomendo que você pode usar versículos bíblicos em suas palestras também. Falando disso, e o centro disso, que governa e controla isso, o que é? A nossa mente. Então, por que Salomão escreve de tudo que você deve guardar? Mais uma vez, ele está explicando o porquê. Não é a sua esposa, seu marido, seus filhos, não é o seu patrimônio, o seu dinheiro, é a sua mente. Guarde ela, proteja ela. Coloca a mão na tua cabeça aí, vai lá, coloca a mão na tua cabeça e diga: o que eu preciso proteger, em primeiro lugar, é a minha mente. É a minha mente. O que o pastor Michael fez agora? Novamente, ele fez uma repetição. Ele já deu aquela chacoalhada nas pessoas que estavam ali. Então, a nossa atenção, ela tem a tendência de cada vez mais baixar. E
Normalmente, quando começa a baixar, as pessoas já tiram o WhatsApp, já fazem outra coisa, já não estão 100% presentes. Agora, se você começa a usar os gatilhos persuasivos de oratória, como por exemplo esse, que é colocar a mão na cabeça, que já tem uma ação de linguagem corporal, e repetir, faz com que você entenda a mensagem mais fácil, faz com que a palestra fique mais dinâmica e você aprenda mais. Porque se você protege a sua mente, você tem capacidade de administrar sua família, seu marido, sua esposa, seu dinheiro, seu trabalho, seu patrimônio. Agora, se aqui você tem uma mente fraca, doente, você não tem capacidade de... Uma observação aqui é a linguagem corporal do pastor Michael. Linguagem corporal tremenda, fantástica. E por que que ele tem essa linguagem corporal tão fascinante? Por que que ele prega tão bem? Olha, eu tenho certeza que ele tem mais de 1000 horas de pregação. Não foi do dia para a noite. Eu até uma vez cheguei a perguntar para um amigo meu se o pastor Marcos sempre teve essa oratória tremenda. Ele falou que não, que no começo ele era mais fechadinho, ele vinha de terno, ele não gesticulava tanto, ele não dava tanta ênfase, e a prática é a mãe da perfeição. Não pense que ele nasceu assim, com esse dom de falar, explicar, usar os gatilhos. Não, isso tudo vem da prática. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Gerir absolutamente nada. Querido, guarda o que eu vou te dizer. A maior batalha que o ser humano enfrenta é na sua mente. Se você vencer a batalha aqui na sua mente, você vence do lado de fora. Um gatilho interessante também, que o pastor Michael dá aula, é sobre volume de voz. A voz dele às vezes está constante, às vezes ele aumenta para dar uma ênfase, às vezes está constante, ele fala mais baixo para as pessoas prestarem mais atenção. Então tudo isso é uma técnica tremenda. Eu não sei se ele faz conscientemente, mas eu sei que é uma técnica. E todos nós podemos usar e abusar dessas técnicas quando formos falar em público. Mas se você perder a batalha aqui dentro, você perde do lado de fora. Coloca a mão na tua cabeça aí e fala: se eu vencer aqui, venço lá fora. Mas se eu perder aqui, eu perco lá fora. Mais uma vez, uma repetição com linguagem corporal. Você consegue entender isso? As maiores batalhas, as maiores lutas que nós travamos, está aqui, está na nossa mente. E se você perder essa batalha na sua mente, você perde lá fora. Há muito tempo atrás, eu vi uma história de um senhor que mudou para uma região de sítios. E era um sítio do lado do outro, e ele mudou ali. E ele estava reformando o telhado da casa e o serrote quebrou. Ele foi ao sítio do vizinho e disse: olha, acabei de mudar, estou reformando o telhado, meu serrote quebrou, não tem aonde comprar, você pode me emprestar um? Ele disse: olha, eu não tenho, a única pessoa que tem ferramenta aqui é o seu Manuel, que ele mora, sabe aquele sítio ali com a cerca branca? É lá. Comenta aqui embaixo se você sabe a qual gatilho que o pastor Marcos está usando agora. O que ele está fazendo? Está contando uma história, está ilustrando um exemplo através de uma boa história. Ah, tá bom, vou lá pedir, mas deixa eu te avisar uma coisa. Pensa num cara grosso, pensa num cara mal educado, pensa num gaúcho, pior que junta destroncada. Imagina, multiplica, que é o seu Manuel. Não empresta nada para ninguém. Ele disse: tá bom, eu acabei de mudar. E ele foi pensando: vou chegar lá, vou pedir. Mas que ele vai dizer para mim o que é? Não. Tá bom, eu volto. Tá, mas ele não precisa ser mal educado comigo. Eu não fiz nada com ele. Não, mas tudo bem, ele também não me conhece, acabei de mudar aqui, vou falar com ele. E ele foi pensando: não, mas também, se ele não quiser emprestar, é direito dele, é dele, né? Mas ele também não precisa ser grosso comigo, porque eu não vou levar desaforo para casa. Também não vou levar desaforo para minha casa. Que história é essa? E ele foi pensando, e ele foi pensando, e ele foi pensando. Quando ele chega lá, bate na porta: seu Manuel, mas grita bem grosso lá de dentro: quem está aí? Ele responde lá de fora: pega o seu serrote, o senhor e ele vai para o inferno.
Ele nem perguntou, ele nem pediu. Quer dizer, ele já chegou lá, numa situação que ele achou que o cara já ia ofender, ele já foi tão armado, que ele já chegou dando com os pés na porta. Você sabe que está cheio de gente assim? Você fala com seu marido coisa que ele não precisava ouvir, que ele não merece. Se ele estivesse aí perto de você, até deveria. Agora o pastor Marcos está usando o exemplo. Ele usou um gatilho muito rápido ali, que foi uma pergunta. Você sempre pode fazer pergunta ao público. Nesse momento foi pergunta rápida e já emendou com um exemplo. Você pedir perdão agora para ele, porque olha, tu foi grossa com ele hoje. Tu fala coisa para tua esposa, tu fala de um jeito que ela não merece. Mas por quê? Porque a tua cabeça está a mil. É o jeito que você trata os seus funcionários, seu patrão, seus colegas de trabalho. É o jeito que você lida com seus filhos. Mas tudo isso é o quê? Fruto de uma mente fraca, fruto de uma mente doente, fruto de uma mente pessimista, agorenta, fruto de uma mente crítica, medrosa. Querido, você precisa ter uma mente forte. Você precisa fortalecer a sua mente. Por quê? Hebreus capítulo 11, versículo 1, olha o que diz. É a definição de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha que definição tremenda de fé. Mais uma vez, usou um versículo e agora vai falar sobre o seu entendimento, sobre a sua inspiração através do Espírito Santo e vai decorrer sobre esse versículo. Fé é a certeza de alguma coisa que você está esperando. Você tem tanta certeza que você sabe que vai chegar. É a convicção de um fato. Contra fato não há argumento. Você tem tanta convicção daquilo que aquilo se torna um fato na sua vida. E você consegue ver aquilo antes que seus olhos possam enxergar. Olha que tremenda definição de fé. Sabe o que isso significa? Fé não tem nada a ver com emoção, com sentimento. Fé tem a ver com razão. Pastor, mas fé não é... Um ponto que eu chamo a atenção é a energia. Dá para ver os olhos do pastor Michael brilharem. Ele realmente está muito afim de entregar a mensagem. Ele está inspirado, convicto na mensagem. Com isso, ele consegue realmente quebrar tudo. Ele consegue colocar muita energia na sua fala. Ele consegue mostrar tudo aquilo que ele está sentindo através das palavras e da sua linguagem corporal, que está fantástica. Transcendental? Lógico que é transcendental. A Bíblia diz que pela fé a gente traz à existência aquilo que não existe. É transcendental, lógico que é. Mas ela só é depois que você a entende na mente, na razão, e usa a sua mente para estabelecer a fé. Aí a fé estabelecida se torna algo transcendental. Então não é arrepio, sentimento ou choro que você tem fé. Fé é uma decisão, é razão, é entender, é conhecer. E o que a Bíblia declara? Que aquelas pessoas que têm uma mente doente, que têm uma mente fraca, que têm uma mente derrotada, fracassada, uma mente dúbia, que tem uma mente inconsistente, crítica, temerosa, covarde, nunca essa mente fraca terá uma fé forte. Porque a fé é formada na sua mente, na sua razão, na sua alma que se forma. A fé vem pelo ouvir, e você ouve, e na sua mente você entende. Quando você entende, você decide, e aquilo se torna um sentimento, e então é gerado a fé. A fé tem um poder transcendental, mas passa por aqui. Não existem pessoas pessimistas com uma grande fé. Não existem pessoas agorentas, pessoas medrosas, covardes, com uma fé forte. Põe a mão na tua cabeça e diga: a minha fé. Mais uma vez, exemplo, uma dinâmica para reativar o pessoal, para trazer atenção. E vamos fazer junto. A minha fé depende do meu estado mental. Depende do meu estado mental. Lógico que depende. Se você está vivendo um tempo difícil, um tempo de crise, um tempo de dificuldades, entenda isso. Se isso começar a alimentar a sua fé,
se isso começar a alimentar a sua mente, sua fé se tornará uma fé fraca, uma fé inconsistente. Por isso, de tudo que se deve guardar e cuidar, mais do que o dinheiro no banco, mais do que a empresa, mais do que os filhos, mais do que o marido ou a esposa, é guardar a sua mente. Porque quando ela está guardada, protegida, blindada, aí sim você tem capacidade para ter uma fé forte. Ele usou um gatilho aqui que é o conflito versus a solução. O que ele fez? Ele levantou um conflito, piorou esse conflito e agora está encaminhando para a solução. Você sempre deve mostrar a solução depois que levantar um problema. Você pode levantar o problema, piorar ele, mas a solução precisa vir. Você não pode jamais esquecer de fechar o looping e fazer com que as pessoas fiquem só com o problema, por exemplo. Levanta o problema, você pode piorar ele e traz a solução. Para ter uma vida de sucesso e de prosperidade. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Mais uma vez, eu acredito que é a terceira vez que ele levanta um versículo bíblico e agora vai falar todo o seu entendimento sobre o assunto. Que quando você está em Cristo, quando você recebe a Jesus na sua vida, quando você serve a Ele, quando você está cheio dEle, Ele guardará a sua mente, Ele guardará, Ele protegerá a sua alma, a sua mente, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua razão. E isso te dará uma mente forte, e essa mente forte te levará a uma fé forte, que te capacitará a ter vitória e sucesso em tudo que empreender. Alguém está entendendo isso? Alguém pode dizer amém aqui? Querido, a Bíblia, ela declara que quem está nele, e o que é estar nele? É você se encher dele, se encher das promessas dele, tomar as promessas dele para a sua vida, encher a sua mente com as promessas dele. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela quarta vez, levantou um versículo e vai discorrer sobre o assunto. Sua fé viverá. Ei, aqui está dizendo que o justo, ele vive pela sua fé. Pela sua fé, ele é curado das enfermidades que virão sobre a vida dele. Pela sua fé, ele tem capacidade de resolver todo problema financeiro e econômico que virá na vida dele. Pela fé, ele tem a capacidade de sair de todo e qualquer problema familiar, separação ou crise e vencer. Pela fé, ele tem a capacidade e o poder de manter a sua família unida e próspera. Pela fé você viverá, e não é por outra coisa. O que ele usou agora é uma técnica tremenda, que é pegar uma palavra e repetir ela 5 vezes com uma ação ou benefício. Por exemplo, pela fé decorreu o assunto. Pela fé decorreu o assunto. Para gravar bem na mente dos seus ouvintes. É uma técnica muito massa. Uma técnica que você pode aplicar sim, pode incluir no seu roteiro essa repetição de uma palavra-chave com o objetivo e ação e benefício. Põe a mão na tua cabeça de novo. Não Repetição. Canse. E coloque a mão aí e diga: pela fé gerada na minha mente, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite? Alguém consegue entender? Levanta a tua mão bem alto em casa, aonde você estiver, levanta a tua mão bem alto e diga: nenhum problema, nenhuma crise, nada que cerca a minha vida impedirá que a palavra de Deus se cumpra em mim. Pela fé, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode usar
essa característica de fazer as pessoas levantarem, independente se é uma pregação ou se é uma palestra. Se você quer dar uma sacudida nas pessoas, pede para levantar, faz uma dinâmica, faz uma declaração como essa, que aí, poxa, as pessoas vão voltar a ter a atenção plena em você. Alguém celebre isso. Alguém pode celebrar isso. Não importa o que está acontecendo à tua volta, pela fé, todas as áreas da minha vida e da sua, nós seremos vencedores, nós teremos vitória, pela fé. Mas uma fé forte só existe em uma mente forte, e a mente forte ela é guardada em Cristo, quando estamos cheios de Deus. Por que que nesse tempo de pandemia temos feito? Fizemos 40 dias de fé em milagres, 21 dias para transformar sua vida, 40 dias de jejum. Temos feito um propósito atrás do outro. Por que que sexta-feira, 18 horas, começam 24 horas de adoração e oração na presença de Deus aqui? Para que a nossa mente esteja forte. Porque uma mente forte mantém uma fé forte. Olha o que diz, Paulo escreve em 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Olha que tremendo isso. Mais uma vez, versículo bíblico e entendimento. Olha o que é a definição de fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que você ainda não viu, de fatos que não se vê. O que é a definição de fé? Fé é na sua mente você projetar, você visualizar o seu milagre, a sua vitória, a sua conquista, de uma forma tão convicta, que aquilo se torna um fato na sua vida, uma convicção que ninguém rouba de você, e você consegue visualizar aquilo antes que os seus olhos enxerguem. E aí Paulo diz, não andamos por aquilo que estamos vendo, porque andamos por fé e não por aquilo que conseguimos enxergar. Por favor, levante sua mão e faça uma declaração para os céus, para a terra, para você mesmo, para a sua família, para os seus inimigos, seja para quem for. Levanta a tua mão bem alta e declara: tudo que eu estou vivendo, que está à minha volta, não é real. Real é a promessa de Deus na minha vida, que se cumprirá. Oh meu. O que ele fez agora? Uma declaração forte, que traz muito entusiasmo e que é uma ferramenta tremenda. Deus do céu. Real não é o que você está passando. Real não é uma crise. Real são as promessas de Deus na sua vida. Alguém aqui crê em Deus? Diga amém. Alguém aqui tem uma promessa de Deus para a sua vida? Diga amém. Alguém aqui está passando alguma dificuldade? Diga eu. 3 perguntas. Ele fez 3 perguntas para o público. Isso também você pode usar e abusar. Perguntas sempre trazem reflexão, e essas reflexões fazem cair fichas das pessoas, e é uma ferramenta poderosa. Então você levanta a tua mão e declara: real não é a dificuldade que eu estou atravessando. Real é esta promessa. Vai, bate aí, bate com força para ver se sacode o tico e o teco, entra em curto lá e volta a funcionar. Diga: real é a promessa de Deus na minha vida. Oh meu Deus do céu. Declaração, repetição e linguagem corporal. Isso que ele fez agora, que é algo forte, algo que faz quebrar uma pregação normal, faz com que ela fique fora da caixa e marcar as pessoas que estão lá, porque elas usaram a linguagem corporal, a repetição e a declaração.
Céu, alguém tem que entender isso essa noite. Real é aquilo que Deus prometeu. Passa o céu, passa a terra, mas a promessa de Deus, a palavra de Deus não passará. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha que interessante isso. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é, me ajuda lá, lê comigo, vamos lá, bem alto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é, 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 se há alguma virtude ou se há algum louvor, nisso pensai. É para pensar naquilo que é bom, puro. O que ele usou aqui foi uma técnica onde trouxe o versículo e estimulou que a plateia interagisse com ele. Então ele começou a leitura dizendo 2 ou 3 palavras e estimulou que os ouvintes, que a plateia terminasse. Mais um gatilho para ativar o público, para fixar a mente e a atenção ficar 100% ativa. Agradável, aquilo que te traz esperança, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso ler esse texto na linguagem de hoje. Já viu Bíblia na linguagem de hoje? Eu vou ler na linguagem de hoje. Tudo aquilo que você assiste na Globo, deleta da tua vida. Tudo aquilo que você anda recebendo no grupo de WhatsApp, que vai morrer, vai quebrar, vai falir, o ano perdeu, deleta, sai do grupo. Tudo aquilo que você tem recebido nos últimos dias, que enche a sua mente de fracasso, de miséria, de destruição, nisso deleta, mas enche a sua mente das promessas de Deus, que não passarão e nunca falharão, em nome de Jesus. Amém. E o que ele fez agora? Uma pitada de brincadeira. Ele colocou um humor na sua pregação, um humor de uma forma leve, tranquila, para realmente quebrar, para as pessoas para as pessoas liberarem um sorriso e continuar ali prestando atenção. Oh, meu Deus, alguém tem que entender isso. Eu encontrei uma pessoa essa semana e eu disse: e aí, tua loja ficou fechada aí quase 2 meses, reabriu, como é que estão as coisas? Ele disse: assustador. Mês passado eu vendi mais que o mês de maio de 2019, 20% a mais. Encontrei uma outra pessoa e disse: e aí, como é que está a pandemia? Ele disse: eu não parei nem um dia, continuou tudo funcionando, e eu entregando, e olha, vou te dizer que no dia 15, já cumpri 82% da meta deste mês, vamos superar. Tem um ou outro setor passando por uma dificuldade? Tem, mas o país está se aquecendo e essas brasas vão chegar pertinho de você daqui a pouco e você vai explodir. 2020 continua sendo o ano da prosperidade, meu Deus. Se você tem uma história, um testemunho, pode ser seu, pode ser de terceiros, que conecta com o assunto, você pode usar sim à vontade na sua pregação ou na sua palestra, que isso deixa ela mais viva, mais real. Dando um exemplo, contando uma história, faz com que a atenção das pessoas voltem a imaginar aquilo tudo, elas se inspirem de acordo com a história que você contou. Deus do céu! Alguém tem que profetizar isso. Escreve, anota, profetiza. Eu vejo você no último culto de dezembro de 2020, a consagração do projeto de vida, você nesse lugar celebrando, porque alcançou todos os projetos de 2020, e você vai declarar verdadeiramente: 2020 foi na minha vida o ano da prosperidade. Aqui ele estourou na retórica, realmente falou com muito entusiasmo, com muita convicção, e faz com que as pessoas se inspirem, que elas se motivem a cada vez mais
seguindo o propósito que está sendo ministrado. Ei! A promessa de Deus não passou. Não importa o que está acontecendo. Ah, diga aí, está aquecendo. Vai lá, está aquecendo. Vai chegar perto. Repetição. Eu vou explodir em crescimento. Meu Deus do céu, alguém declara isso. Ele fez uma repetição, uma declaração de uma frase poderosa, de uma frase motivacional, que você pode também acrescentar, colocar mais esse charme na sua pregação ou palestra. Guarde essa frase: sucesso e fracasso estão na nossa mente. Você que decide qual dos dois vai seguir. Eu vou repetir para que você tenha certeza do que eu estou falando. Sucesso e fracasso está na nossa mente. E somos nós que decidimos qual dos dois seguiremos. Se você tem uma frase motivacional que te toca no coração, use na sua pregação ou palestra. Eu quero terminar lendo um texto muito interessante. Olha que legal, ele já avisou, já antecipou que vai terminar. Então, a abertura real que teve nesse culto não apareceu, ele foi direto para a introdução. Até agora, nós falamos sobre os gatilhos, sobre os temperos usados no corpo da pregação, e agora vamos analisar como é que ele vai fechar, como é que vai ser o fechamento dessa pregação. Interessante. De Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, 16º presidente americano. Foi ele que fez a promulgação da lei acabando com a escravidão nos Estados Unidos. Ele que governou o país durante a Guerra Civil. O Norte e o Sul guerrearam. Foi um tempo muito difícil. Quando terminou, ele ficou na história como um dos maiores presidentes americanos. Pelo seu caráter, pela sua integridade, pela sua postura. Ele deixou um legado nos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Mas eu quero ler um pedaço da biografia dele e você vai se impressionar como este homem foi um homem de... Tudo indica que esse fechamento vai ser com uma história. Vai ser com uma história motivacional inspirada no Abraham Lincoln. Sucesso durante toda a vida. Aos 31 anos ele abriu seu primeiro negócio. Antes do final do ano ele faliu. Com 32 anos, ele concorreu a deputado estadual e perdeu. Aos 34 anos, ele quebrou pela segunda vez, faliu completamente. Aos 35 anos, a sua noiva com quem ele iria se casar, morreu tragicamente por uma enfermidade. 36 anos de idade não existiu na biografia dele, porque ele teve um colapso e um surto, e ele passou em casa de cama praticamente todo o ano. Aos 38 anos, ele perdeu outra eleição, e aí ele decide se candidatar a deputado federal, porque estadual não estava dando certo. Aí ele se candidata a deputado estadual, e aos 43 anos ele perde. E aos 46 anos de novo e ele perde. Mas aos 48 anos ele se candidata a deputado federal e perde de novo também. Aos 55 anos, como ele não conseguiu ser deputado estadual e nem federal, então ele se candidata ao Senado. E aí a vida dele tem uma guinada, porque ele perdeu a eleição também. Aos 56 anos, ele sai pré-candidato a ser o vice-presidente. O partido escolhe outro e deixa ele do lado de fora. Aos 58 anos, maduro, experiente, ele volta e se candidata ao Senado de novo. Agora, neste ano, aos 58 anos, ele perde de novo. E aos 60 anos ele se candidata a presidente dos Estados Unidos e ganha. E se torna um dos maiores e melhores presidentes de toda a história dos Estados Unidos. Porque nenhum fracasso do seu passado
dominou o seu presente, porque ele sabia que o seu futuro estava intacto diante dele, e que não importa o que ele passou, apenas eram experiências para ele fazer mais e melhor lá na frente. E assim o fracasso não interferiu na mente dele, a mente era forte, os fracassos e as derrotas apenas fortaleciam a mente dele a prosseguir e a continuar. Por isso foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Eu quero repetir essa. Olha a forma que ele finalizou esse culto. Ele começou com uma história, e nessa história ele deu a relevância para o Abraham Lincoln e contou talvez uma história que muitos de nós não sabíamos. Que ele perdeu, que a vida dele estava aqui, caiu. Quando você achava que ela não poderia cair mais, caiu mais ainda e depois mais ainda. E aí teve a guinada verdadeira. Então, problema, intensifica o problema, piora o problema, agora encaminha para a solução e a moral da história. O fracasso e o sucesso está na sua mente. Você que escolhe qual dos dois você vai seguir. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, que isso vai me inspirar cada vez mais fazer uma engenharia reversa de outros vídeos, para apontar por A mais B o que o palestrante está fazendo, o que o pregador está fazendo, para explicar que não é difícil falar em público, que tem tudo uma técnica, tem uma forma de você fazer a abertura, a introdução, discorrer sobre o corpo do discurso e finalizar. Espero que você tenha gostado. Um abraço do seu treinador de oratória, Acácio Júnior, e falei!